ministrações. E depois vamos para o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, e nós faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo de número 10. Atos 1:8 diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Agora, Atos capítulo 3. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhem para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era um mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Amém? Pode desassentar. Meus amados irmãos, o capítulo 3, ele registra o primeiro milagre apostólico. E vejam as suas características. Ele foi realizado num homem cuja a enfermidade era incurável. E foi feito publicamente para que pudesse ser verificado por todos. Mas eu quero começar, junto com os irmãos, a fazer uma exegese, vamos dizer assim, de todo o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. E vamos por partes. A Bíblia diz aqui que certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Amados, nós sabemos que naquele tempo ainda havia no templo aquele ritual judaico. Ainda havia o sacrifício de animais, ainda havia aquilo tudo que no Antigo Testamento os judeus ainda traziam, porque eles estavam ainda aguardando o libertador. Eles estavam aguardando o Jesus que os profetas falavam, que viria. E o interessante é que aqui a Bíblia nos diz que ali naquela porta daquele templo, ali, existia um homem. E este homem
ele era aleijado. Mas o fato não é somente dele ser aleijado, é porque aquele homem, pelo fato de ser aleijado, ele não podia ter acesso ao templo, porque a lei não permitia isso. Então, na religiosidade, aqueles que eram portadores de doenças não poderiam entrar no templo, principalmente um coxo, um aleijado. Então ele ficava num lugar estratégico. Ele ficava exatamente ali no portão do templo, chamado Portão Formoso. E esse portão era a mesma que a Misná chamava Porta de Nicanor, que esse portão ele era feito de bronze, né? E é descrita por Joséfo como de muito maior valor do que as chapeadas de prata, porque era embutido com ouro. Então, era um contrassenso, né? Um homem aleijado que ficava perto de um portão de um imenso valor e que, na verdade, ele ficava ali o quê? Pedindo esmola. Só que este foi um dia diferente. A Bíblia aqui, ela não diz para nós quantos anos esse homem tinha. Também não diz para nós quantos anos ele tinha estado ali na porta formosa pedindo esmola. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz, nós não podemos fazer, né, conjecturas, porque aí nós estaríamos entrando no campo das heresias. Mas acreditamos nós que ele já ficava ali há bastante tempo. Por quê? Ele era conhecido, e muito conhecido, porque todo o bom praticante do judaísmo, né, ele não ia só ao templo às 3 horas da tarde. Ele ia de manhã, ele ia à tarde, né, que era, né, a hora do sacrifício, que era o pôr do sol. Então, ele tinha pessoas que o via pela manhã e o via à tarde. Mas só que nesse dia, Pedro e João estavam ali. E nós acreditamos também que algumas vezes, provavelmente antes desse dia, Pedro e João também deveria ter visto ele algumas vezes. Mas há uma coisa aqui muito interessante. Olha só, a Bíblia diz aqui que todos os dias ele era levado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Então, o versículo 3 diz uma coisa aqui tremenda. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, o que ele pede para Pedro e João? Uma esmola. E aqui tem uma revelação poderosa para nós. O servo de Deus não tem esmola para dar. Nós não temos esmola para dar para ninguém. Nós temos algo que é muito mais valioso do que a prata, do que o ouro. E quando aquele homem estava ali sentado, estendendo a sua mão, pedindo aquela esmola, Pedro e João faz algo tremendo aqui. Olha o que diz o versículo 4.
A Bíblia diz que eles quem? Pedro e João, fizeram o quê? Olharam o quê? Firmemente para ele. Eu fico imaginando o olhar de Pedro e de João para esse homem. Só naquele olhar penetrante, o coxo jamais poderia pensar que dentro de minutos ele ficaria livre da sua paralisia. Mas eles olharam firmemente, fixamente para ele. E uma coisa que me chama a atenção, quando eles estavam olhando para ele, provavelmente aquele coxo pediu esmola, mas não ficou olhando para Pedro e João. Ele estava preocupado em não perder aqueles que passavam pela porta, para não perder nenhuma esmola. Foi por isso que Pedro diz assim: olhe para nós, não se distraia, em outras palavras, fique atento. Quando nós precisamos ministrar alguma coisa que vai ser bênção, nós não podemos deixar que aquela pessoa que vai ser abençoada fique dispersa. Talvez a gente leia esse texto e não perceba isso, né? Mas aqui é a revelação de Deus. E aí, quando ele diz, olha para nós, a Bíblia diz que o homem olhou para ele. Significa o quê? Que até então, ele não estava olhando para Pedro e João da maneira como ele precisava olhar. E aí, o homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Ou seja, quando Pedro e João disseram para ele, olha para nós, ele falou, opa, essa esmola hoje vai ser grande. Ele deve ter pensado assim, poxa, vocês estão pedindo para eu olhar para eles, é porque essa esmola, eu nunca recebi uma esmola tão vultuosa. Mas só que, quando eles olham para Pedro e João, ele já não estava mais, ali já não estava mais Pedro e João, mas já estava o Espírito de Deus usando Pedro e João. Oh, e aí, não foi João, mas foi Pedro. E o que foi que Pedro disse? Não tenho nenhum dinheiro. Eu imagino o semblante daquele homem. Talvez de sorriso, pensando que ia ganhar, quando disse que não tinha nenhum dinheiro, provavelmente o semblante dele já deve ter começado a cair de novo. Mas ele cumprimenta dizendo assim, mas o que eu tenho, eu lhe dou. E ele disse o quê? Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se antes. Oh, que maravilha! Aquela palavra saiu com tanta unção, saiu com tanto poder. Oh, aleluia! E aí, a Bíblia diz aqui no versículo 7, que aquele homem, ele ainda ficou sentado, porque ele estava sentado, não estava? Poxa, mas imediatamente eu quero chamar a atenção para uma coisa tremenda. Em seguida, olha o versículo 7. Pedro pegou a mão o quê? Hein? A mão direita?
Vocês já repararam que quando a Bíblia fala, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, quando o Senhor diz assim: não temas, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. A mão direita tem um significado muito grande. E Pedro sabia disso. Porque Pedro, ele pega a mão direita do homem. E, claro, que quando a gente para a gente olhar, normalmente, Pedro estaria o quê? De frente, né? Provavelmente aquele homem estava assim numa posição. Então Pedro, ele estende a mão direita dele e pega a mão direita do homem, porque ele jamais poderia pegar com a mão esquerda, mas ele pegou com a mão direita. Mas por que ele pegou a mão direita? Porque ele percebeu que aquele homem ainda não tinha percebido que ele já estava curado. E é verdadeiramente assim que Deus faz. Às vezes o milagre já aconteceu na sua vida, mas é necessário que Deus estenda a sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele estenda a sua mão e nos pegue pela sua mão direita. E ele diz assim, ó: pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Quando aquele homem ele começou a se erguer, ele começou a ver que o milagre já tinha acontecido. Olha que coisa interessante, no mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. E quando ele ficou em pé, ainda com a ajuda de Pedro, que ele percebeu que ele estava se mantendo de pé agora, ele solta a mão de Pedro. E na hora que ele solta a mão de Pedro, ele deu um pulo e ficou de pé e começou a andar. Oh, aleluia! Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Pela primeira vez aquele homem, ele pôde entrar no templo. Ele não conhecia, ele poderia ver o templo assim, talvez de longe, olhando. Mas ele sabia que se ele entrasse, ele seria colocado para fora. Mas naquele dia, ele poderia ter ficado de pé e ter saído correndo para sua casa, mas não, ele não fez isso. Quando ele recebeu o milagre, ele foi para o lugar certo. Aleluia. Ele foi para a casa de Deus. Glória a Deus. Ele foi para o templo. Amém. Oh, irmãos, a Bíblia diz aqui que depois ele entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando. Mas não foi somente isso. Ele fez muito mais. Ele entrou agradecendo a Deus. Amados, escute o que eu vou te dizer. Nesse dia, havia dentro do templo uma multidão de pessoas. Aquela multidão que já tinha passado, uns talvez tivessem já dado esmola para ele, outros nem tinham dado, mas uma coisa que me chama a atenção aqui, aquele homem não se preocupou em juntar as esmolas, porque ele tinha recebido o melhor. Provavelmente aquele dinheiro todo deve ter ficado jogado na porta do templo, porque agora ele podia dizer, a Bíblia diz que ele entrou pulando e agradecendo a Deus. E o versículo 9, por que eu digo que tinha muita gente? Era uma multidão. Olha o versículo 9. Toda a multidão, muita gente, viu o homem pulando e louvando a Deus. Irmãos, eu imagino essa cena.
Você imagina? Um homem que nunca souberam o que é entrar no templo. Um homem que nunca pôde pular, mas que agora ele não estava adorando nem a Pedro, nem a João, mas ele estava adorando ao Deus de Pedro e de João. Isso aqui é tremendo. Por quê? Há uma particularidade aqui, irmãos, que todos nós, como servos de Deus, devemos aprender aqui agora. E esse versículo 10 nos dá uma explicação muito maravilhosa para isso. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, eles ficaram o quê? Admirados. Mas, ao mesmo tempo, ficaram espantados com o que havia acontecido. Amados, nós não podemos nos acostumar com a manifestação do poder de Deus. Porque, sabe o que acontece? É por isso que agora, todas as quartas-feiras, nós estamos buscando poder aqui. Porque Deus, Ele sempre tem algo a mais para nos surpreender. E quando Ele nos surpreende, é para que nós fiquemos não somente admirados, ou até mesmo espantados, mas é para que nós fiquemos maravilhados. Dá para você perceber? Dá para você entender? Eu não sei se teve algum irmão aqui que já teve o privilégio que eu e a pastora Ângela tivemos de ver um paralítico andar. Eu já vi. Eu já vi um paralítico levantar da cadeira de roda e, em nome de Jesus, ele levantar, ele começar a andar e ele deixar a cadeira de roda na igreja. Eu já vi. É uma coisa linda. E eu todas as vezes que eu leio essa passagem, eu me lembro daquele dia. Sabe, irmãos, às vezes, nós não valorizamos aquilo que Deus opera. Mas quando nós passamos a valorizar, às vezes nós dizemos, mas deve ser uma coisa maravilhosa. É assim. Mas também é uma coisa maravilhosa quando você está com uma dor de cabeça e Deus te cura. É uma coisa maravilhosa quando você está sentindo, você entra por essas portas e sente uma dor, e Deus te revela, e você nunca mais sente. Né, Joelson? E o joelho? Parou de doer. Quem foi que te curou? Foi Jesus. O mesmo Jesus que Pedro e João disse que pelo poder do nome dele, aquele paralítico seria curado, e pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, você também foi curado. Então, queridos, até aqui, tudo bem. Mas agora é que entra os versículos do capítulo 3, que são maravilhosos e como trazem ensinamentos para nós aqui. O versículo 11 diz assim: o homem que havia sido curado, ele acompanhou Pedro e João. Então, aonde Pedro e João? Porque Pedro e João, eles, pelo poder do nome de Jesus, curou a ele, mas Pedro e João foram fazer o quê? Orar. Então, aonde Pedro estava orando, aquele homem agora de pé também estava ali com eles. Mas só que todas as pessoas começaram a ficar admiradas e correram para a parte do pátio do templo, chamada Alpendre de Salomão. E o Alpendre de Salomão
ele percorria toda a extensão do lado oriental do pátio exterior. Então, aquelas pessoas correram para ali, aonde eles estavam. E aí, quando Pedro, ele olha aquela multidão rindo, aonde eles estavam, aí Pedro, ele diz assim: Israelita, por que vocês estão admirados? Ele não perdeu a oportunidade. Porque estão olhando firmemente para nós, como se como se tivéssemos feito este homem andar, por causa do nosso próprio poder e por causa da nossa dedicação a Deus. Sabe por que Pedro estava dizendo isso? Porque havia, naquela época, uma particularidade muito interessante. Aquele povo, eles tinham uma capacidade muito grande de idolatrar, de transformar uma pessoa que quando fazia qualquer coisa sobrenatural, eles começavam a querer idolatrar, eles queriam endeusar aquela coisa, aquela pessoa. E é por isso então que Pedro e João, eles sempre tiveram aquela preocupação. Como eu disse na semana passada, né? Pedro e João lembraram muito bem, né, daquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou, né, escrito para eles. Que eles não deveriam se exaltar. Porque aquele que se exaltasse seria humilhado. Então, Pedro aproveitou e disse assim: Israelitas, por que vocês estão admirados? Porque agora estavam todo mundo olhando para Pedro e João, como se eles tivessem feito aquele homem andar por causa deles. Mas aí, ele diz uma coisa tremenda. O Deus, olha o que ele diz aqui, dos nossos o quê? Antepassados. E aí ele fala o quê? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó foi quem deu glória ao seu servo Jesus. E essa palavra servo, Jesus, é a expressão que lembra o servo do Senhor retratado lá no capítulo de Isaías, no capítulo 42, no versículo 1. Então, com essa declaração aqui, de que Deus, né, o glorificou ao seu servo Jesus, eis que ele diz assim, que o meu servo será exaltado e elevado. É o que diz lá em Isaías. Então, eles não conheciam as Escrituras, e aí ele começa então, a pregar. Ele diz assim, olha, foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas ele diz aqui, ó, mas vocês, aí ele pegou pesado. Vocês os entregaram, olha aqui, às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. E aí ele diz o que aqui? O que ele diz aqui, gente? Hein? O que ele diz aqui? O que ele diz? Vamos lá, gente. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos fizesse o quê? Soltasse o criminoso. O que Pedro estava falando aqui? Nada mais narrando os fatos que tinham acontecido há meses, questão de meses. E ele trouxe à memória para aquele povo aquilo que eles tinham feito que não era justo.
E aí, então ele diz assim, ó, assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Olha o que ele diz. E nós somos testemunha disso. Vocês lembram? Por que eu disse que todas as vezes nós vamos ler e ser-me-eis testemunhas? Porque eles, nas suas mensagens, eles não simplesmente, eles não citavam somente os textos bíblicos da época, mas eles falavam daquilo pelo qual eles tinham visto e ouvido, e que aquele povo também sabia, mas que precisava alguém ser levantado, e Deus levantou eles. Mas Deus também levanta nós para testemunharmos da ressurreição de Jesus Cristo. E ele diz aqui, olha aqui, foi o poder do nome de Jesus que deu força a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Amados, isso daqui é uma coisa bastante interessante, que isso aqui nos chama muita atenção. Eu pergunto para vocês, quando a gente lê aqui no começo da narrativa, a gente não percebe que esse coxo tinha fé. A gente poderia dizer assim, que ele tinha fé? Olhando, lendo o texto, mas não. Irmãos, eu deixei para falar agora isso. Quando Pedro e João pediu para aquele coxo, disse, olha para nós, Pedro e João, olhando para os olhos dele, além de chamar a atenção, percebeu que ele tinha fé para ser curado. Amados, nenhum milagre acontece se aquele que vai receber o milagre não tem fé. E não sou eu, não é você, não somos nós que avaliamos a fé de ninguém. Porque às vezes você tem muita fé, mas o milagre não acontece. E às vezes você acha que você não tem fé nenhuma e o milagre acontece. Mas essa palavra aqui, que ele diz, o que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Ou seja, além deles desviarem a atenção daquela multidão, daquele povo, tirar a atenção de Pedro e de João e levar a eles a entender que foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles também disseram que foi a fé deles, mas foi a fé dele. Foi por causa da fé dele que ele foi curado. Mas aqui, eu estava percebendo aqui, nesse versículo 17, que por que às vezes a gente tem que analisar a pregação, as mensagens? Por que será que Pedro aqui diz isso aqui no versículo 17? Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Sabe por quê? Não era só aquela multidão que estava ouvindo. No meio deles tinha fariseus, tinha saduceus, tinha aquela turma toda de religiosos lá. E ele começou a perceber que se ele começasse, se eles começassem a falar com muita veemência, não que eles tivessem medo, mas ele teve prudência.
E aí quando ele disse aqui, ó, foi sem saber o que vocês estavam fazendo. Isso aqui é interessante, irmãos, por quê? Porque eles não sabiam que eles estavam matando ao seu próprio Messias. Eles não tinham ideia. Aqueles que tinham por obrigação, não estou dizendo aqueles, estou dizendo a multidão, porque os doutores da lei tinham por obrigação de conferir nas Escrituras, mas isso eles não fizeram. Então, para que o povo pudesse crer na mensagem, ele não estava acusando, ele só estava falando uma verdade, mas dizendo para ele, olha, vocês crucificaram ele sem saber o que vocês estavam fazendo. Mas aí, olha o que ele diz aqui, isso aqui é tremendo, versículo 18, olha aqui. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. O que ele estava falando? Estava falando aqui. Não está expressamente profetizado no Antigo Testamento que o Messias padeceria? Não está? Mas essa declaração baseava-se também no fato de Jesus se identificar como sendo o servo sofredor. Isso aqui é interessante, de ser o Messias e ter aceito o ministério e havê-lo cumprido nesse sentido. E aí, amados, ele diz aqui, olha aqui, portanto, aí ele veio com a mensagem, a mesma mensagem, olha, de João Batista. Arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Então ele diz assim, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Amados, isso aqui é uma coisa bastante interessante. Porque ao mesmo tempo que Pedro estava pregando a mensagem que João Batista pregava lá no deserto, ele também estava dizendo aqui que pelo fato deles se arrependerem e voltarem para Deus, o pecado deles seria perdoado e também eles experimentariam, né, naquele tempo presente, né, uma nova força espiritual. Não é o que nós experimentamos quando nós aceitamos a Jesus Cristo? Não é isso? E aí ele diz uma coisa aqui tremenda. Ele diz aqui, ó, ele diz aqui no versículo 21, Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. O que ele estava dizendo aqui? Que o tempo da restauração de todas as coisas, né, seria estabelecido. Né? O sentido é que até ao tempo em que tudo quanto Deus falou pelos profetas tenha sido cumprido, ou seja, até Jesus as profecias foram cumpridas. Mas Jesus não é o profeta dos profetas? Jesus, ele não profetizou? Então, ele quis trazer à memória aquilo que Jesus tinha dito, que ele, da mesma forma como ele foi ao Pai, que ele voltaria. Por isso que Pedro, aqui, em outras palavras, ele se lembrou daquela palavra. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou no mediativo, vou preparar um lugar, e se eu for, eu voltarei para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então, queridos, ele diz aqui
aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Aquele que não será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. Ou seja, o que ele estava dizendo? Para o judeu, Samuel é considerado aqui o primeiro de uma série de profetas. Até como está escrito lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 20. Então, não há, na verdade, não há nenhum registro de nenhuma profecia messiânica de Samuel. Porém, o sentido geral aqui é que os dias estão chegados, marcavam a consumação de tudo quanto os profetas haviam predito. E haviam predito com relação a quem? A Jesus. Vocês estão entendendo? Uma coisa é você entender, né? Porque quem foram os profetas? Moisés. Moisés não foi um profeta? Foram os profetas, né? Vários profetas profetizaram, mas ele estava dizendo aqui, destes dias, daquilo que aconteceria e que aconteceu naqueles dias em que eles estavam vivendo. E aqui então, ele diz aqui, as promessas que Deus fez por meio de seu profeta são para vocês. E vocês fazem parte, aleluia, olha aqui, isso aqui é lindo, da aliança que Deus fez com seus antepassados, quando disse a Abraão, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Ou seja, queridos, aqui nós vamos entender uma coisa. As palavras que se seguem é uma citação bem livre dos textos de Gênesis capítulo 12, versículo 13, de Gênesis capítulo 18, versículo 18, e de Gênesis capítulo 22, versículo 18. Ele só fez menção àquilo que estava nas Escrituras que eles conheciam, porque naquela época ainda não existia o Novo Testamento. Então, para encerrar, o versículo 26 aqui diz uma coisa tremenda. Assim Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês para abençoá-los. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer? Olha, o Senhor ele veio para aqueles que eram seus, que somos nós. Mas eu recebi, mas vocês, eu sou judeu, mas vocês não receberam. Mas entendeu? Ele diz aqui, e quando a gente recebe, nós somos abençoados, para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Ou seja, para concluir, aqui nesse verso 26, e aqui também no verso 22, levantado pode não se referir à ressurreição de Cristo, mas o fato de Deus levantá-lo para libertar Israel, como está registrado, depois você vê lá, em Atos capítulo 13, versículo 22, onde se diz que ele levantou Davi. Ou seja, quando Pedro falava de coisas que eles conheciam, talvez uns conheciam muitos, outros poucos, e talvez alguns não conheciam nada, mas deveriam conhecer, porque ele não estava ali falando, naquela oportunidade, para gentios. Esse texto, ele não estava falando para gentios, ele estava falando para os judeus, porque no tempo só podia entrar judeu, gentio não entrava. Entendeu? Vocês estão entendendo? Então eles tinham por obrigação de explicar
E eu creio que ele explicou muito bem. Amém. Então, meus queridos, esse capítulo 3, quando você pegar o questionário e responder ele, eu deixei as respostas já, o gabarito. Mas procure, antes de você ler a resposta, procure uns textos que de repente você pode até discordar do pastor. Né? Então, queridos, nós vamos orar agora, porque o autor da vida está aqui. E pelo fato dele estar aqui, é ele que nos enche de poder. Então, irmãos, nós vamos agora, antes de nós virmos aqui na frente para buscar o poder, nós vamos adorar a Deus com nossos dízimos, as nossas ofertas, e